Uma moeda virtual, o Bitcoin, está ganhando cada vez mais adeptos em diversos países. No banks, no fees, no inflation. These are the potential perks of this thing called Bitcoin. Você acha que o Estado facilita ou dificulta a sua vida? Esse é um debate interminável, com aqueles contra e outros a favor dos governos mundo afora. Mas existe um brasileiro que lutou contra o Estado sozinho. Nesse vídeo, nós vamos descobrir a história do homem que desafiou o Estado e venceu. A qualidade dos serviços públicos no Brasil é algo deplorável. Hospitais superlotados são uma constante, com pacientes largados nos corredores, porque não existem leitos suficientes. Escolas caindo aos pedaços, incapazes de ensinar adequadamente uma miríade de alunos, além de lidar com professores frequentemente em greve por conta de salários ruins. Isso sem sequer entrar no mérito da violência escolar. E falando em violência, a segurança pública brasileira é uma piada em todos os níveis. Somos um país que se acostumou ao absurdo de ter mais de 50 mil mortes violentas por ano. E o que falar da economia? O Brasil luta para se reindustrializar, com um parque produtivo pífio e irrelevante. O mercado de trabalho é ruim e improdutivo. Além disso, seu salário, que já é baixo, ainda é corroído por uma inflação periodicamente alta e uma carga tributária colossal de causar revolta. Eu entendo perfeitamente quem se revolta contra o Estado brasileiro, exigindo um melhor oferecimento de serviços públicos, que, veja só, eu e você pagamos para receber. Nossos impostos vão para o ralo e ninguém faz nada. Foi com esse sentimento que surgiu Daniel Fraga, um simples morador de São Paulo, que decidiu abrir um canal no YouTube para reclamar dos problemas da capital paulista. Então ele passou a documentar problemas como lixo nas ruas, asfalto esburacado e terrenos abandonados. Mas com o tempo, as críticas de Daniel passaram a ter um tom mais incisivo contra a má gestão do governo. E aí começaram seus problemas, pois ele comprou briga com quem não devia, o tão temido Estado. Mas o mais impressionante é que ele saiu vitorioso. Para alguns, o Estado é uma instituição necessária para o bem-estar da sociedade. Para outras, é uma instituição inevitável, mas que deve ter um poder reduzido para não acabar em tirania. Mas existem também aqueles que simplesmente dizem que o Estado não deveria existir e a sociedade deveria viver sob um princípio de não agressão. Daniel Fraga pensa assim, mas ele ganhou notoriedade com desejos mais singelos. Com uma câmera, ainda antes dos smartphones se popularizarem, Daniel publicava uma série de vídeos sobre o descaso de sua região, como ela era largada às traças. No início, Daniel não entendia muito bem o poder da internet, o que era comum naquela época, com o YouTube estando em seus primeiros anos. Ele usava a plataforma quase como um diário de injustiças, registrando aquilo que o incomodava em São Paulo. Mas quando Fraga percebeu o poder que tinha em mãos, tudo mudou. Ele passou a falar com mais assertividade nos vídeos, culpando diretamente uma pessoa pelos problemas da capital paulista, Gilberto Kassab, o então prefeito de São Paulo. Com uma personalidade que primava pelo perfeccionismo, Daniel apontava cada erro de forma detalhada da prefeitura de São Paulo. Se ele mencionava o dinheiro gasto, falava até mesmo centavos. E como você verá até o fim do vídeo, seria justamente com dinheiro que Daniel destruiria o Estado. Na época, ele aparentava ter uma visão mais idealizada de mundo, antes de ser destroçada pela realidade. Isso porque ele constantemente dava a entender que acreditava que se um bom governante fosse eleito, o Estado conseguiria cumprir sua função. Seus vídeos mostravam um homem de esperança, lutando por um país melhor. Evidentemente, esses desejos existem desde que o mundo é mundo, e nem por isso eles são concretizados. Daniel Fraga verdadeiramente se esforçava para mostrar o descaso que permeava São Paulo. Ele queria ser um cidadão útil e conseguiu. Mas isso, por si só, não é suficiente para mudar um país inteiro. E Daniel não demorou a descobrir essa dura verdade. A ilusão se dissipou quando Daniel Fraga olhou para o precipício, e o precipício o encarou de volta. Esse precipício era o Estado em toda a sua força. Uma força quase da natureza, que destrói aqueles que o ameaçam. É possível ir contra uma força tão poderosa? Nos últimos tempos, especialmente após o advento da internet, que democratizou o acesso à informação, a opinião de que sim, é possível destruir o Estado começou a crescer. E como fazer isso? Bem, tocando na sua fraqueza, o dinheiro. Daniel sabia disso e por isso ele venceu.
Os impostos são a principal forma de financiamento e manutenção da máquina estatal. Em bom português, você financia o governo. O seu dinheiro é o que mantém os políticos em seus palácios. Por muitos anos, parecia indispensável a idealização de um mundo sem a força coercitiva do Estado. Nas últimas décadas, com o avanço de filosofias libertárias, essa ideia veio ganhando mais força. Você já deve ter ouvido falar por aí sobre anarcocapitalismo. Essa nada mais é que uma filosofia política libertária que defende o direito à soberania do indivíduo através da propriedade privada e do livre mercado. Então, defendendo uma sociedade baseada no princípio da não agressão, que levaria à prosperidade e pacificidade, Daniel Fraga propagava em seu YouTube sua visão de mundo. Nela, o Estado não teria espaço de existir, pois a sociedade se arranjaria de tal modo que a força coercitiva monopolizada não se faria necessária. Os anarcocapitalistas geralmente afirmam que o Estado viola o princípio da não agressão por sua própria natureza. Daniel Fraga se sentia agredido pelo Estado. Portanto, em 2012, ele fez um extenso vídeo de quase 50 minutos elaborando um Brasil anarcocapitalista, onde a propriedade privada seria absolutamente respeitada e a economia funcionaria plenamente à base de troca voluntária de bens e serviços. Impostos, isso seria coisa do passado. Saúde, educação, segurança e empregos. Tudo seria garantido sem que o Estado precisasse existir. O problema é que para as coisas fluírem, precisa-se de dinheiro. E como haverá dinheiro se não há Estado, já que ele detém o monopólio da impressão de moedas? Essa pergunta, por muito tempo, foi o calcanhar de Aquiles dessa visão de mundo. Até que surgiu o Bitcoin. Criado no fim dos anos 2000, o Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, uma moeda digital que utiliza a criptografia para garantir a sua segurança. Ele é baseado num sistema que é um registro público de todas as transações realizadas na rede. E aí está o pulo do gato. Esse sistema é descentralizado, sem ser controlado por nenhuma autoridade central, como um banco ou governo. Um sistema independente e automático registra tudo, livre de qualquer aparato centralizado e monopolizante. A prova de corrupção, pois nesse caso, burlar as regras não te dará benefício algum. E é justamente essa descentralização uma das principais características que torna o Bitcoin uma ameaça ao poder do Estado. Isso porque o Estado depende, em grande parte, do controle do sistema monetário para exercer sua autoridade. Com o uso em larga escala da criptomoeda, ele perderia o controle sobre a oferta de dinheiro e a taxa de juros. Ao utilizar uma moeda digital descentralizada, os cidadãos podem se libertar do controle do Estado sobre seu dinheiro. Isso significa que eles podem realizar transações financeiras sem a necessidade de intermediação de um banco ou instituição financeira. Além disso, o Bitcoin pode ser usado para evitar a tributação e a regulamentação governamental, já que as transações são difíceis de rastrear e identificar. O Estado também perderia a arrecadação tributária sobre as transações financeiras. Tudo isso minaria o poder estatal, ser usado em larga escala, o que ainda não está nem perto de acontecer. Mas em meados da década passada, o Bitcoin era uma curiosidade em ascensão que capturou a atenção de Daniel Fraga. Para ele, a criptomoeda era melhor que o dólar. Ele começou a comprar massivamente o Bitcoin há muitos anos, quando ele valia apenas R$27. Hoje, um Bitcoin vale impressionantes R$141 mil. Para Daniel Fraga, a moeda era um sonho se tornando realidade, estando longe do poder do Estado e assim sendo impossível de ser confiscada. Dessa forma, ele tinha motivo e convicção para mês após mês comprar o Bitcoin, cada vez em maiores quantidades. Era o passaporte para o paraíso em sua visão. Sua convicção era tão forte que, ao lado dos vídeos de crítica ao Estado, Daniel Fraga estimulava seus inscritos a comprarem a moeda digital o quanto antes, ciente de que a criptomoeda se valorizaria absurdamente. Ele garantia e botava a cara a tapa quanto ao sucesso do Bitcoin. Para Daniel, a questão não era somente como a criptomoeda se valorizaria no longo prazo, e assim seria um investimento de sucesso. O ponto central de sua filosofia era como o Bitcoin seria capaz de protegê-lo da máquina e do aparato estatal. A esperançosa mão invisível do mercado contra a temível mão opressora do Estado. Então havia chegado o momento onde as convicções de Daniel seriam postas à prova. Desde sempre, políticos são criticados. E quem melhor para criticar políticos do que os cidadãos, especialmente os brasileiros? Existia um brasileiro que não era Daniel, que fazia críticas ferozes aos políticos de sua região. O nome dele era Ricardo Gama, um jornalista. Ele fez duras críticas a parlamentares do Rio de Janeiro. Então foi indiciado por calúnia e difamação, justamente por criticar certas autoridades. O indiciamento deu vitória para aqueles que eram criticados, pois Ricardo Gama foi condenado a pagar R$10 mil como indenização. Em síntese, houve
houve uma censura. Ricardo Gama não só foi condenado à indenização, como também chegou a sofrer uma forte agressão física, que o deixou cheio de ferimentos, hematomas e cicatrizes. Uma forma brutal de silenciamento jornalístico. Daniel Fraga ficou revoltado com isso e então decidiu agir. Ele fez isso por meio do seu canal no YouTube, que estava se popularizando cada vez mais com seus vídeos fortes. Afinal, muitas das ideias expostas por Daniel eram novas para um mar de gente. Como já mencionei, a internet democratizou o acesso à informação, inclusive aquelas que pertenciam a aulas intermináveis de filosofia e debate político. Para defender Ricardo Gama, ele não poupava palavras, chegando a ofender diretamente uma das parlamentares que processou o jornalista. Ele não tinha medo dela, nem do Estado. A deputada então passou a atacar Daniel Fraga, deixando Ricardo Gama de lado. Primeiro, ela vazou dados da própria mãe de Daniel no Twitter, um golpe baixo e até criminoso. Depois, o processou judicialmente. Mas ele realmente não tinha medo, afirmando categoricamente em seus vídeos que nenhum processo o intimidaria. Confiante, ele também atacou diversos outros juízes, parlamentares e agentes públicos num geral. Assim, a situação de Fraga passou a ficar mais grave e foi então que um juiz também o processou, solicitando a retirada dos seus vídeos na internet. Além disso, pedia a aplicação de uma multa de R$50 mil. Como forma de defesa, Daniel pedia aos inscritos que fizessem o download dos seus vídeos e os republicassem em outras plataformas digitais para que eles não fossem censurados ou esquecidos futuramente. E deu certo. Por não conseguir derrubar o canal do youtuber, o processo promovido pelo juiz foi arquivado posteriormente. Mas antes disso, Daniel Fraga havia publicado detalhadamente todo o processo aqui no YouTube, página a página, letra a letra. Até mesmo um processo foi aberto pedindo para que a cada vez que Daniel citasse outros processos, ele tivesse que pagar uma multa de R$5 mil. Isso mesmo que você ouviu. Pagar uma multa pela simples menção de uma ação judicial a qual ele estava envolvido e era uma parte inerente. Então ele falava que esses processos seriam apenas uma demonstração de como humilhar o Estado. Daniel chegou a ser intimidado judicialmente em sua casa por policiais civis e na ocasião chegou a documentar em vídeo o momento da intimação. Claro que ele publicou no YouTube. Daniel filmou toda a situação, mostrando que apesar de presente, não aceitaria receber a intimação. Os policiais então alegaram que isso seria enviado ao juiz, mas ele desdenhou da situação. Em suas palavras, "Manda para o juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha para a máfia, uma máfia estatal, para ficar coagindo pessoas pacíficas." Ele chegou a discutir com um dos policiais que alegava incômodo por estar sendo filmado pelo youtuber. Sem poupar palavras, ele falava convictamente: "Dane-se o Estado." Muitos processos vieram, mas com o tempo eles começaram a desaparecer. Isso aconteceu por uma razão simples. Seu sigilo bancário foi quebrado, mas quando as autoridades acessaram suas contas, tiveram uma surpresa. Daniel Fraga tinha apenas R$5,26 de saldo bancário. Ele afirmou que havia deixado o valor apenas para a manutenção da conta, para a justiça ter o trabalho de acessar a conta e não encontrar mais nada lá. Mas qual o fim de toda essa história? O fim é uma incógnita. Daniel Fraga, até onde se sabe, não foi pego pelas garras implacáveis do Estado. Os processos não deram em nada e ele nunca pagou o que foi condenado a pagar, tendo toda a sua renda aplicada em Bitcoin. Resumindo, inalcançável financeiramente pelo aparato de poder estatal. Contudo, seu canal no YouTube está largado às traças, sem ter um vídeo postado há 6 anos. Em 2021, ele alterou a descrição do canal, onde anexou um link sobre bitcoins. Mas depois disso, não deu mais nenhum sinal de atividade. Daniel Fraga desapareceu sem deixar rastros. Existem relatos de que Daniel está vivo e morando em um paraíso fiscal, onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros, com percentuais de tributação muito baixos, às vezes nulos, livre de processos judiciais e aproveitando sua fortuna feita através dos investimentos na criptomoeda. É impossível afirmar se isso é verdade ou não. Para a justiça brasileira, ele é um foragido, com passaporte e CNH cancelados. Para outros, ele é um herói que derrotou o Estado. E para você, o que Daniel Fraga é? Como a Shein está destruindo o Brasil? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.